Fala, Rubem, beleza? Adriano, beleza? Estão me ouvindo direitinho, galera? Vocês estão me ouvindo direitinho? Fala, Guilherminho. Queria um feedback aí para saber se vocês estão me ouvindo direitinho, por favor. Manda um joinha assim quem tá me ouvindo direitinho, por favor. Beleza, Rubem. Beleza, Cristiano, Adriano, tranquilo. Vou esperar mais uns minutinhos aí pro pessoal começar a entrar e aí eu começo a falar. Então o nosso tema vai ser como montar uma boa carteira de investimentos, beleza? De acordo com a minha estratégia, né? Porque de acordo com a estratégia que eu utilizo, porque existem diversas estratégias de montagem de carteira de investimento. Eu tenho um parceiro aqui no Instagram, o Fernando, do Mindset da Virada, e ele tem uma estratégia que é bem diferente da minha, por exemplo. Então, o tio Uli é um cara também que o pessoal acompanha muito e tem uma estratégia bem diferente da minha. Então, eu vou falar sobre a minha estratégia e cada um tem que ter autorresponsabilidade para fazer as suas escolhas e, a partir de todos esses conhecimentos, tomar as suas decisões baseados nesses conhecimentos adquiridos e nos fundamentos e naquilo que você acredita. Beleza? Eu acho que eu vou começar aqui então já, porque senão a gente fica esperando muito e é injusto com quem chegou na hora correta. Então é o seguinte, voltando a esse ponto, né, uma estratégia pessoal que eu utilizo, que eu gosto e talvez o pessoal vai estranhar porque tem muita renda fixa na minha carteira. Mas por que eu utilizo isso? A gente está vivendo um momento aí de mercado de alta, né? Hoje o Ibov, pela primeira vez na história, fechou a 100 mil pontos. Então, o que acontece é que tem muita gente que chegou no mercado financeiro de 2015 para cá, e essas pessoas, principalmente agora, 2018, 2019, que a bolsa subiu muito, essas pessoas elas são meio que reféns desse mercado de alta. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer escolhas, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque hoje o mercado está subindo muito, está performando bem esses ativos de bolsa, só que obviamente não vai ser sempre assim, e ao longo da nossa live aqui eu vou comentar mais sobre isso, mas se vocês estranharem a porcentagem da minha carteira em renda fixa, é porque eu sou um investidor conservador. Eu acho que a gente deve tomar risco no nosso trabalho, nos nossos negócios, nas nossas atividades e utilizar o mercado financeiro para acumular patrimônio de forma segura e de forma conservadora. Então, bom, primeira coisa que eu vou falar é sobre a porcentagem que eu utilizo de distribuição dos meus investimentos. Eu utilizo mais ou menos 50% de renda fixa, uns 30% de fundos e uns 20% de renda variável. Isso pode variar, né? Poderia ser 40% de renda fixa, 30% de fundo, 30% de renda variável, ou 40% de fundo e 20% de renda variável. Depende assim do cenário econômico, mas no geral eu gosto de deixar 50% da carteira em renda fixa justamente para a gente ter essa proteção, para a gente sempre conseguir sobreviver para lutar nos dias seguintes do mercado, beleza? Então, primeiro eu vou falar de duas estratégias. A estratégia do tio Uli, que ele tem 80% em renda variável e 20% em renda fixa, é uma estratégia que, pelo conhecimento que eu tenho, pela forma como eu enxergo o mercado, eu acho que ele se expõe muito. É uma exposição muito grande, mas ele, obviamente, tem muito background para fazer as escolhas dele de bolsa. E tem a Barbell Strategy, que é uma estratégia que eu acho que é falada no livro do Nassim Taleb, em que ele defende uma coisa totalmente diferente do que eu vou falar com vocês aqui hoje. Estou trazendo isso para vocês saberem que tem outras visões além da minha. Então, a estratégia, essa estratégia de Barbell é o seguinte: é a gente pegar uma grande parte da carteira e colocar em ativos totalmente seguros, em ativos muito seguros, e uma pequena parcela da carteira em ativos de alto risco. Dessa forma você não tem
ativos de risco médio. Risco médio seria CDB, fundos de investimento, esse tipo de coisa. Então, essa estratégia Barbell, ela pega mais ou menos 80% em ativos muito seguros de renda fixa, Tesouro Direto, por exemplo, e pega 20% em ativos de alto risco. Ações, fundos imobiliários, talvez até instrumentos derivativos que são ainda mais arriscados do que ações e fundo de investimento imobiliário. Então, aí você poderia mesclar, né, 80-20, 90-10, mas essa não é a minha estratégia. A minha estratégia é um dos pontos que eu ensino na mentoria, é o seguinte: eu considero a montagem da carteira de investimento como se você estivesse armando uma equipe de futebol, como se estivesse armando um time de futebol. Então, quando a gente vai armar um time de futebol, quando a gente... Por exemplo, no videogame mesmo, quando eu armava meus times de futebol, eu sempre me preocupava antes em não tomar gol para depois me preocupar em fazer gol. Então essa é a minha estratégia de investimento também. Eu procuro ter uma solidez na renda fixa, que é o que vai me dar proteção, que vai permitir que eu não tome gols, e aos poucos eu vou me expondo à renda variável. E são essas parcelas de renda variável, de fundo de investimento, que dão o que a gente chama que vitaminam os ganhos da minha carteira. A renda fixa cumpre o papel dela de proteção, e os fundos de investimento têm o papel dele de melhorar a performance, e o papel das ações e dos fundos imobiliários é performar mais ainda, e no caso das ações a gente pode ter multiplicação de capital de muitas vezes, como a gente observou nos últimos 4 anos aí de Magazine Luiza, uma multiplicação de 200 vezes. Então, o que acontece? Eu vou falando aqui, quem me mandar esse time escalado depois, que eu ainda não tenho, eu vou dar uma vaga no meu Close Friends que eu vou abrir amanhã, beleza? Eu vou estar te ajudando e você vai estar me ajudando. Eu vou falar a escalação do meu time, e quem me mandar isso depois, pode ser em qualquer formato, pode anotar no papel, tirar a foto do papel e me mandar, que vai me ajudar nas minhas mentorias, e eu vou dar uma vaga no meu Close Friends. Então é o seguinte, a gente começa a armar um time pela defesa. Então, falando ali dos 2 zagueiros, né? Tesouro Selic, né, LFT mesmo, é o título mais conservador, o título mais seguro que a gente tem no mercado brasileiro. Inclusive é mais seguro até que a caderneta de poupança. As pessoas no geral não sabem disso, mas o Tesouro Selic é mais seguro do que a caderneta de poupança. Faz aí então, Steiger, por favor, que eu vou te dar uma vaga lá no Close Friends. Então a gente começa pela defesa com o Tesouro Selic. Nas laterais, eu falaria de CDB, LCI e LCA. Então, formando essa defesa, eu tenho a minha exposição à renda fixa, que constitui mais ou menos 50% da minha carteira de investimento. Porque eu estou mais preocupado, no primeiro momento, em não tomar gol do que em marcar gol. Estou mais preocupado em sobreviver do que, efetivamente, em altas rentabilidades. O volante, né? O volante é aquele meio de campo que fica protegendo a defesa ali. Seria um fundo de renda fixa, e aí tem alguns que eu gosto. Tem um do BTG Pactual, que ele tem liquidez diária, que eu gosto muito, até uso ele para reserva de emergência também. Tem um outro, não, o outro eu não tenho anotado aqui não. Tem um outro também que eu vi na XP esses dias, um fundo muito bom de renda fixa com liquidez diária. Quem quiser, só me mandar um direct depois que eu falo o nome do fundo. Mas dando prosseguimento aqui, então a gente tem a defesa, a gente tem o primeiro volante, né? E os 2 meias que tem um pouco mais de exposição ao ataque seria os fundos de investimento, que são os chamados multimercado. Só para explicar aqui, galera, fundo de renda fixa são fundos que têm até 80% do portfólio do fundo investido em ativos de muita segurança na renda fixa. Então seria títulos públicos mesmo, né, Tesouro Direto, alguns CDBs, e os 20% restantes
da carteira do fundo, eles costumam investir em ativos de renda fixa, mas que tem um pouco mais de rentabilidade e um pouco mais de risco, obviamente, como debêntures. Debêntures, no geral, cumpre esse propósito de terminar de formar os fundos de renda fixa. Quando a gente fala de fundo de multimercado, a pessoa que compra um fundo multimercado, ela está começando a se expor à renda variável, ela está colocando um pezinho na renda variável. Então, por isso que é muito importante a pessoa ter fundo multimercado na carteira, porque no geral vai ser o primeiro contato que ela vai ter com o mercado variável, com o mercado de bolsa, e ela vai começar a ter melhores rentabilidades. Então a gente está falando de uma renda fixa hoje que está pagando de uma taxa Selic de 6,5%, então uma renda fixa que vai te pagar aí no máximo 9% ao ano. Quando você se expõe a fundo multimercado, você pode conseguir uma rentabilidade aí média de uns 12% ao ano, dá para conseguir. Obviamente você pode conseguir mais, pode conseguir menos, mas não é difícil de um fundo multimercado entregar 12% não. Continuando falando da estratégia do fundo multimercado, ele é um fundo que tem uma grande parte em renda fixa, em ativos de proteção, e ele tem uma exposição à renda variável. Então ele vai ter uma estratégia de 70-30, 70 renda fixa, 30 renda variável, 80-20. Então é muito legal a pessoa começar colocar esse pezinho na renda variável via fundo multimercado, porque ele vai te dar ele vai vitaminar os seus ganhos, vai te dar uma certa exposição à renda variável. Então, só para dar uma dinâmica aqui, falando da escalação do nosso time. Defesa, Tesouro Selic, reserva de emergência. Nas laterais, CDB, LCI, LCA. Volante, né, o meia de marcação da equipe. Fundo de renda fixa. Os dois meias ali, armadores, fundos multimercado. O meia atacante, né, que seria aquela posição que o Zico jogava, que o Kaká joga. Um fundo de ações, beleza? Tem gente que tem medo de investir em ações, mas uma forma muito legal de você começar a se expor ao mercado de ações é via fundo, porque a gente vai estar colocando o nosso dinheiro na mão de gestores profissionais que vivem aquele dia a dia ali, que pensam 24 horas nas estratégias do fundo. Você se concentra na sua vida, em gerar renda, porque é isso que vai te enriquecer, né? É isso que você pode controlar, as rentabilidades a gente não consegue controlar. Então a gente colocando dinheiro principalmente nesses fundos de ações, a gente vai conseguir acessar mentes de grandes gestores que a gente tem aí no Brasil. Um fundo que eu gosto muito, que é muito... talvez seja o melhor fundo de ações, né? Acho que em 2018 foi eleito o melhor fundo de ações, é o Alaska Black. Só para vocês terem uma ideia, o fundo foi aberto em 2011, de 2011 até hoje, a rentabilidade dele é de 6 vezes a rentabilidade da média da Bolsa, que é o Ibovespa. Então é um fundo muito bom. Quem quiser alguma indicação de fundo, esse próprio Alaska Black, depois só me mandar um direct que eu mando o CNPJ do fundo. Você consegue conversar com o seu assessor ou então paga a mentoria aí que a gente discute na mentoria. Mas seguindo aqui então a gente tem esse meio de campo formado por fundos, né? Muito legal. Tem gente que acha ruim fundo porque você tem que pagar a taxa de administração. Mas se você está pagando taxa de administração para ter uma performance melhor, obviamente vale a pena. E os fundos têm muitos benefícios. Um deles é gestores profissionais estarem cuidando do nosso dinheiro. Linha de frente, que é onde efetivamente a gente vai marcar mais gols. O meio atacante numa equipe ele marca muitos gols e obviamente a dupla de ataque também tem essa função de marcar gols. Então seria ações e fundo de investimento imobiliário. Eu vou focar em ações aqui porque eu não invisto em fundos imobiliários, nem tenho propriedade para falar, porque eu considero que o potencial de valorização das ações, né, que são empresas, é muito maior do que os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são uma alternativa interessante, quando o cara já tem um patrimônio muito grande
e ele quer usufruir daquela renda mensal que os fundos imobiliários proporcionam. Com os fundos imobiliários, a gente consegue ter uma previsibilidade de caixa maior, porque eles pagam mensalmente. Já as empresas da Bolsa, algumas pagam semestral, outras trimestral, tem algumas que pagam mensal também, mas no geral é bem irregular. Então, eu prefiro ações para renda variável, mas tem gente que prefere fundos, tem gente que mescla os dois, isso aí vai de cada pessoa, não estou falando que eu estou certo não, é só a minha opinião. Então, o ataque dessa equipe, dessa montagem de carteira, ele seria composto pelas ações, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria falar assim de mais relevante. Bom, e aí essa analogia ela funciona igual para o futebol. Quanto mais avançado está um membro do time, maior a probabilidade dele marcar um gol. Obviamente a chance do nosso meio atacante, que é o fundo de ações, marcar um gol é muito maior do que um zagueiro. Então, essa analogia de marcar gol seria a rentabilidade, a performance da carteira. Então, os atacantes, que são as ações, eles vão dar uma boa performance para a nossa carteira, da mesma forma que o fundo de ação vai dar também, e quem também cumpre esse papel são os fundos multimercado. Então, quem vai estar vitaminando os ganhos da nossa carteira são esses membros que estão mais avançados, enquanto os membros mais recuados têm a função de proteção de carteira. Beleza, galera? Gostaram dessa analogia? Quem gostou, manda um joinha aí, por favor. E aí, por que eu tenho uma exposição à renda fixa grande em relação à exposição à renda variável? Porque, igual eu falei no comecinho da live, eu vou até repetir aqui, acontece o seguinte, muitas pessoas estão chegando na Bolsa agora, alguns chegaram em 2018, 2017, então o que acontece é que essas pessoas elas são reféns desse mercado de alta, as pessoas estão achando que o mercado sempre vai subir, 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 e obviamente quando a gente olha de uma maneira macro, quando a gente olha para a floresta, né, a gente está muito concentrado nas árvores, que hoje a melhor árvore é o mercado de ações. Então quando a gente recua e olha para o nosso portfólio, quando a gente deixa de focar em uma árvore e passa a focar na floresta, que é no todo, no overview da situação, a gente observa que a gente não pode ter uma exposição à renda variável tão grande, porque isso é perigoso sim, é um mercado volátil, é um mercado de risco, e a pessoa que está acessando tanto os fundos multimercado, fundos de ações, como as próprias ações, tem que ter estômago para aguentar isso, porque de vez em quando eu pergunto pessoal, qual que você prefere? Uma renda fixa que te pague de forma linear, né? Um CDB, por exemplo, 9% ao ano, ou um fundo multimercado que performe 12% ao ano, mas que ele vá ter oscilações? As pessoas respondem que preferem os 12% do multimercado. Só que na prática, quando o multimercado sangra, quando ele tem drawdown, né, que são aquelas quedas bem proeminentes, de 10, 15, 20%, é difícil a pessoa ter estômago. Então, para ela falar que ela aguenta queda, é uma coisa, mas quando ela sente isso na pele, é outra. Então isso é muito importante. Eu trouxe algumas informações aqui para vocês, só para vocês entenderem esses contextos desses drawdowns, que são essas grandes correções que o mercado costuma fazer para baixo. Foi feito um estudo, na hora que acabar a live eu vou até postar onde no post que eu vi esse estudo que eu vou falar agora. Foi feito um estudo em que montaram, foi um estudo de backtest, né? Já tinha acontecido a valorização das ações e eles voltaram no tempo e fizeram esse teste. Eles pegaram o portfólio com as ações que mais subiram, que mais valorizaram durante os próximos 5 anos, e esse fundo ele teve um drawdown chegou a ter drawdown de 70%. Então imagina isso, você aplicar 100 mil nesse fundo e passado alguns meses você tem 30 mil. É uma correção muito proeminente, muito forte, e serve para a gente ter uma noção de como que esse mercado de renda variável funciona. Porque, igual eu falei, as pessoas estão muito, muito empolgadas com esse boom da bolsa aí, mas a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter muita responsabilidade. Um outro dado que eu trouxe
é sobre o Alaska Black, que ele tem tido uma rentabilidade muito expressiva, né? Ele tem uma rentabilidade de 580% em relação ao Ibovespa, né? Desde que ele foi aberto em 2011. E ele chegou a ter correções de 45% também, correções de 30%, de 20%, e muita gente não aguenta essas correções, muita gente não entende a estratégia do fundo e não aguenta ver o seu patrimônio derreter de forma tão expressiva. Então, quando você vai aplicar num fundo, é muito importante você tentar conhecer um pouco da cabeça dos gestores, tentar entender minimamente como que funciona aquele fundo, qual a estratégia de alocação do fundo e por aí vai. O Wendel está aí na live, o Wendel estava comigo lá em São Paulo e a gente acompanhou a palestra lá do Luiz Alves Paes de Barros, que é o gestor do Alaska. Então, o Wendel, eu sei que ele tem posição em Alaska também, então a gente fica muito mais seguro, muito mais confortável em aplicar os recursos num fundo desse quando você conhece a estratégia do gestor, quando você conhece a estratégia do fundo, conhece um pouco da cabeça da estratégia do gestor. Então, isso é muito importante quando a gente aplica num fundo. E as pessoas têm uma mentalidade de ficar entrando e saindo do fundo, e isso não é uma estratégia muito inteligente. Então o que acontece? Tem um fundo, o fundo do Peter Lynch, que ele tem... o Wendel até comentou, e para ter Alaska Black tem que ter estômago. E realmente, ele entrega uma performance muito boa. Eu estou posicionado em Alaska desde junho de 2017, julho de 2017, tem aí quase 2 anos, e a valorização das minhas cotas do capital que eu apliquei é de 110%. Uma valorização muito boa quando a gente fala de mercado financeiro. Inclusive, sobre esse negócio do cara que fica entrando e saindo nos fundos, se a gente pegar o Fidelity Magellan, que é o fundo que tem o maior track record, que tem a maior performance da história, acho que esse fundo foi de 1990 a 2003, me parece, com o Peter Lynch, que entregou a rentabilidade aí de 29,3% ao ano. Se a gente pegar a maioria das pessoas que aplicaram dinheiro nesse fundo, o desempenho delas é negativo. Por quê? O fundo é ruim? Óbvio que não. Esse fundo, como eu falei, entregou a maior performance da história. O que acontece é que as pessoas não têm visão de longo prazo, elas não entendem a estratégia no fundo, elas ficam entrando e saindo. Então o cara compra o fundo, aí o fundo cai um pouco, o cara vende. Aí ele ouve falar que o vizinho dele comprou. Aí as cotas começam a subir de preço, né? O fundo começa a se valorizar, e ele começa a ouvir falar, aí o vizinho vai e troca de carro. Ele acha que o vizinho está rico, e como a cota já subiu muito, ele compra no momento errado. E assim ele vai nesse ciclo até que depois ele sai do fundo e fala que bolsa, que mercado financeiro é enganação, é cassino e por aí vai. Então esse é um dado muito interessante também, que a maioria das pessoas que aplicou no Fidelity Magellan não teve rendimentos expressivos, justamente porque eles não conseguiam entender essa estratégia do fundo, ficavam entrando e saindo. A mesma coisa acontece no Alaska Black. Quem não entende a estratégia, quando tem correção de 20% no mês, a pessoa acaba pedindo arrego, acaba saindo do fundo. Então, bom, era isso, galera, que eu tinha para passar para vocês. A ideia era ser bem breve mesmo, para não tomar o tempo de vocês, e de vez em quando fazer algumas lives com esse tipo de conteúdo aí. Beleza? Querem fazer alguma pergunta, galera? Quem tiver alguma pergunta pode mandar aí que eu vou responder. Fala aí, Léo, gostou? Achou relevante o conteúdo? Galera, aproveitar que o Léo está aqui. O Léo ele é especialista em ETFs. Para o nosso exército de ataque, para a montagem do time que eu falei, ETF servem muito bem também. ETF, para quem não sabe, são fundos de índice. Então a gente consegue via ETF replicar o rendimento de um índice. Então, por exemplo, se a gente compra BOVA11 no próprio mercado, no próprio mercado brasileiro a gente consegue comprar BOVA11. Se a gente compra BOVA11, a gente vai estar replicando
a valorização, os rendimentos do Ibovespa, que é o índice da Bolsa Brasileira. E aí, Bianquinha? Se a gente compra, por exemplo, IVVB11, a gente vai estar replicando o S&P 500, que é um índice americano formado pelas 500 maiores empresas americanas, né? Pegando as empresas da NYSE e do Nasdaq. Então, é muito interessante a gente ter essa exposição a ETF. E aí, quem quiser, depois segue o Léo Maranhão aí, que ele fala muito bem, ele entende muito mais de ETF do que eu, mas eu estou posicionado em ETF em Bolsa Americana. Ele até falou e acha excelente diversificar com IVVB11. É uma estratégia excelente que, com uma pequena parcela do seu capital, a gente vai conseguir uma diversificação de carteira muito interessante. E as empresas da Bolsa Americana, elas têm um foco muito grande em tecnologia. Me corrija se eu estiver errado, tá, Léo? Porque eu não entendo muito de Bolsa Americana, não. Mas quando a gente compra esse IVVB11, por exemplo, estando posicionado em Bolsa Americana, a gente vai a um custo muito baixo, tanto financeiro quanto intelectual, que a gente não vai precisar estudar muitas empresas, a gente consegue uma diversificação de carteira muito interessante. Beleza, galera? Teve uma pergunta aqui. O Léo falou aí, excelente analogia com time de futebol. Eu acho que fui eu que inventei essa analogia. Mas assim, a gente lê tanta coisa, né, que porventura talvez eu tenha visto isso em algum lugar, mas eu tenho quase certeza que fui eu que inventei essa analogia aí, e eu acho que o pessoal gosta bastante. Leandro perguntou, Ibovespa vai chegar até quanto? Pô, não dá pra saber, né? Não tem bola de cristal. Se eu tivesse bola de cristal, eu tava rico, mas cara, acho que tem espaço para subir, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Igual eu falei. A gente tem que ter muita autorresponsabilidade, porque tem muita gente chegando na bolsa agora achando que esse boom, essa valorização intensa, ela vai continuar de forma constante, de forma linear, e bolsa não é isso. E se a gente pega o Ibovespa e corrige ele tanto em dólar, né, em moeda americana, quanto se a gente corrigir pela inflação, a gente está bem longe dos máximos aí. Então, acho que tem... Fala aí, Vitor, beleza? Acho que tem bastante espaço para valorização, sim. Então, vamos continuar acompanhando aí. Mas uma estratégia muito interessante também é você fazer as suas próprias escolhas, porque aí você não fica tão refém da valorização do índice. Se você comprar, por exemplo, BOVA11, que é um ETF que replica o índice, o IBOV, você vai estar assim refém do índice, né? Você vai estar querendo que o índice suba mesmo ao longo do tempo. E se a gente pegar o índice de 1976 para cá, ele entrega uma performance de quase 1% ao mês. É uma performance super interessante, só que tem que ter visão de longo prazo. Talvez você vai comprar o índice agora, você vai via ETF, e ele vai desvalorizar, talvez, igual hoje a gente está em 100 mil pontos, talvez até o final do ano a gente chega a 80 mil. Só que se você tiver consistência, tiver essa visão de longo prazo, muito provavelmente você vai conseguir uma boa performance, porque a bolsa ela sempre sobe, tá? É um pouco delicado a gente afirmar isso, só que se a gente pegar alguns gráficos, depois eu posto esse gráfico aí nos stories, ela sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige. Então, ela tem essa rentabilidade bem expressiva de 76 para cá. E o BOVA11 e o IVVB11, que é o índice americano, é a mesma coisa. Se a gente pegar todos os meses, aí ele performou positivo em, acho que 74% dos meses. Então, é uma forma de diversificação muito interessante para a carteira e cumpre muito bem essa proposta de marcar gols, de rentabilidade. Beleza, galera? Tem mais alguma dúvida aí, galera? Quem quiser, manda mais alguma dúvida aí, que daqui a pouco eu vou encerrar para não ficar muito maçante, não ficar muito cansativo. Fala aí, grana rentável, manda alguma dúvida aí para eu te responder. Manda uma dúvida aí, Vitor. Você tá cheio da grana para investir aí, qualquer hora vai pagar minha mentoria pra gente
montar uma carteira para você. Tem o gráfico que o Henrique Breda fez desde 64, mostra esse crescimento com correções, porém constante. Justamente, Wendel, foi no perfil dele mesmo. Para quem não sabe, o Henrique Breda, ele é um dos gestores do Alaska, o Alaska Black, esse fundo de ações que eu falei. Mas assim, existem outros fundos bons, tá, galera? Eu tô falando do Alaska aqui, que é um fundo que eu tenho na carteira, acho que muita gente já ouviu falar aí, mas no perfil do Henrique Breda tem realmente esse gráfico que ele mostra justamente isso que eu falei. A bolsa sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, mas de forma muito consistente tem esse ganho de valor, essa valorização no longo prazo. Manda alguma dúvida aí, galera. Tem dúvida mais não, né, galera? Eu vou encerrar aqui então, beleza? Vou deixar a live salva aí. Fala, Rufino. Vou deixar a live salva. E aí, quem quiser compartilhar com os amigos aí, quem tiver gostado, quem tiver gostado e puder me dar um feedback no meu direct aqui também, eu vou ficar muito satisfeito. Beleza, galera? Semana que vem aí, se Deus quiser, a gente faz outra. Deixa eu só responder uma pergunta aqui do Reginaldo. Fiz reserva de emergência ano passado. Esse ano estou começando em ações e fiz para longo prazo. Vale a pena guardar na renda fixa para esperar uma queda na bolsa ou continuo comprado? Bom, fiz reserva de emergência. Tá, vamos partir do pressuposto que a sua reserva está montada, beleza, Reginaldo? E agora você está começando a investir em ações. Então, eu acho que se você ficar esperando muito o melhor momento para investir em ações, agora a bolsa chegou a 100 mil pontos, eu vou esperar ela corrigir para 90 mil pontos para eu investir e tal. Isso não é muito eficaz não, porque a gente tem muito aquela discussão, né, do preço importa, preço não importa. Para quem está no começo do planejamento assim, como é o meu caso também, o preço ele não é tão relevante quando a gente olha numa abordagem de longo prazo. Então, acho muito mais interessante você focar em investir todos os meses, em gerar cada vez mais renda e ir aportando todo mês nas ações, de acordo com o portfólio que você escolher montar. Você olha as que estão mais descontadas e vai fazendo seus aportes de forma regular. As rentabilidades que você vai ter ao longo do tempo são consequências das suas boas escolhas. Acho que não faz tanta diferença você ficar esperando o índice corrigir e tal, até porque o índice é uma média do mercado. Então pode ser que tenha uma ação, uma determinada ação que você quer colocar na sua carteira e essa ação vai só subir, subir, subir. E se você ficar esperando o índice corrigir, o índice que eu falo é o Ibovespa. Talvez você não vai conseguir comprar essa ação. Se a gente pega, por exemplo, Banco Inter. Banco Inter valorizou muito, de forma quase linear. Sinqia, por exemplo, é uma empresa que eu estava doido para comprar, uma small cap, é a antiga Senior Solution, e eu fiquei esperando muito, fiquei esperando a melhor hora e ela subiu de forma quase linear. Então acho que a melhor estratégia é você ir aportando de forma constante, de forma consistente todos os meses, e as suas rentabilidades e as valorizações das suas empresas vão ser consequências de boas escolhas que você fizer, beleza? Ribeiro Limeira perguntou: todas as compras e vendas de ações têm que ser declaradas na declaração anual? Sim. Sim. Você declarar é diferente de pagar imposto, beleza? Declarar, sim, você tem que declarar todas. Agora, tem umas regras específicas para você pagar imposto. Essas regras são: você só paga imposto quando você vende mais de 20 mil em ações naquele mês, e também tem que ser posição lucrativa. Você tem que estar saindo de lucro, com lucro da operação, e aí você vai pagar 15% sobre o ganho de capital. Mas pagar, declarar, sim, você tem que declarar sempre. Igual o Adriano falou aqui, muito difícil você acertar a melhor hora de aportar. Tem até uma brincadeira que a gente faz, é o seguinte: se a ação está caindo e volta a subir, esse ponto de mínimo aqui para compra ou o ponto de máximo para venda, a gente chama de bunda da mosca. Então a gente fala assim, é muito difícil você acertar a bunda da mosca. Então se você sempre ficar esperando para acertar a bunda da mosca, você vai perder muito tempo, você vai deixar de ter consistência, talvez no seu trabalho, nos seus próprios investimentos.
e é melhor a gente focar no que a gente pode controlar, que é o tempo, que quanto mais cedo você começar a investir, mais cedo você vai usufruir dos juros compostos, e também tempo e aporte e renda, que a gente consegue controlar. A rentabilidade é consequência de boas escolhas. É melhor aportar constantemente, igual o Adriano falou aqui. Beleza, galera? Teve uma empresa só que eu consegui comprar na bunda da mosca. Eu acho até que o Rufino, ele está acompanhando a gente aí, do 1 milhão com 30, acho que ele comprou no mesmo dia que eu. A gente estava até na aula lá na engenharia, a gente viu que era uma empresa que a gente já estava estudando, ela teve uma queda de, acho que 27% no dia, a gente aportou, e hoje ela está com uma valorização na minha carteira de 95%, é a Qualicorp. Então, essa foi uma empresa que eu consegui comprar na mínima, na bunda da mosca. Beleza, galera? Vou encerrar aqui, então. Boa noite aí, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, e quem puder me dar um feedback no direct, eu vou ficar muito satisfeito se tiverem gostado, se tiver gerado valor para vocês. Valeu, galera, boa noite. O Rufino comprou também, ele falou aqui. Valeu, galera, boa noite aí, tamo junto.